Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Francinaldo Bezerra, advogado e professor universitário. E como dito no vídeo de introdução a essas videoaulas, nós estamos aqui hoje exatamente para trazer as primeiras luzes a respeito do que é a Seguridade Social, do que é a Previdência Social, do que é a Assistência Social e do que é a Saúde, ou seja, esses pilares dos direitos sociais que estão previstos na Constituição de 1988, que é uma Constituição que tem um caráter social muito forte, porque é uma Constituição que deságua aí no final do século XX, em toda essa sequência que durante o século XX se desenvolve de conquista e de afirmação de direitos sociais, sobretudo no âmbito constitucional, para que esses direitos tenham mais força, sejam direitos postos de forma superior dentro do ordenamento jurídico, que é a missão de uma Constituição, aquele documento jurídico da Carta Magna que consolida e fundamenta a forma como um Estado, como uma sociedade, como uma nação deve se configurar, se constituir e existir. E não poderia ser diferente que um Estado, uma nação e uma sociedade se constituam em uma sociedade livre, justa e solidária que garante direitos sociais, ou seja, que garante direitos voltados à realização do princípio maior da dignidade da pessoa humana, que é um princípio, um fundamento da nossa República, da nossa Constituição Federal, da forma como nós nos constituímos e escolhemos viver enquanto povo, enquanto sociedade. Portanto, a Seguridade Social é um direito social, é um direito posto na Carta Magna, é um direito consolidado constitucionalmente. E em que consiste a Seguridade Social? Muito bem, a Seguridade Social é um conjunto de ações, de iniciativas do poder público, envolvendo também a sociedade, claro, o cidadão, nessa relação de direitos e deveres, que visa promover exatamente a realização da dignidade humana e de direitos sociais, voltados à garantia dos direitos à saúde, à assistência social e à previdência social. Então, esses são os três pilares da Seguridade Social: a saúde, a assistência social e a previdência social. São direitos sociais já afirmados no artigo 6º, nos direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos, e reafirmado a partir do artigo 194 da nossa Constituição Federal, e ali melhor detalhados justamente ao dizer que a Seguridade Social consiste no conjunto de iniciativas, de ações do poder público, da sociedade, voltada à realização dos direitos à saúde, à assistência e à previdência social. Pois muito bem, esses três pilares da Seguridade Social são direitos de todo cidadão, são direitos da pessoa humana e é um dever, ou são deveres do Estado em promover, em regular e prestar esses, portanto, serviços, verdadeiros pilares dos direitos sociais dentro do Brasil. Pois muito bem, a saúde, ela se rege pelo princípio da universalidade, no sentido de que todas as pessoas, todos os cidadãos têm direitos à saúde, independente da sua condição social, e neste sentido é importante dizer que ela é para todos no sentido de tanto faz se a pessoa é rica ou pobre, abastada ou desprovida de posses. O direito à saúde é para todos. Portanto, quando uma determinada pessoa se encontrar precisando de um determinado atendimento em razão de um problema de saúde, seja qual for, a doação de um medicamento, uma cirurgia, um tratamento ou outro, uma consulta, enfim, todos os vieses que envolvem o direito à saúde, não importa se essa pessoa é rica ou pobre, ela pode, por exemplo, chegar no hospital público e ser atendida, chegar a realizar uma determinada cirurgia cara, independente se ela tem ou não condições, porque o direito à saúde ele é voltado para todos, independente desta
condição econômica. Ao passo que a assistência social, como pilar da Seguridade Social, ela é feita ou ela é voltada, ela é construída para satisfazer as necessidades daqueles desprovidos ou desvalidos de condições dentro da sociedade. Portanto, ela tem como critério de justiça a necessidade daquele que será atendido pelo sistema de assistência social brasileiro, federal, estadual, municipal, que de forma integrada vão conceder e garantir benefícios e a proteção social. Por exemplo, o benefício de prestação continuada, que é conhecido como amparo, da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, para a pessoa que tem 65 anos de idade ou mais, homem ou mulher, e para as pessoas deficientes que não tenham, seja o deficiente ou o idoso, com 65 anos ou mais, condições de prover a sua própria subsistência ou de ter essa subsistência provida pela sua família, pelo seu núcleo familiar, por aqueles que compõem o ambiente familiar, ou seja, que vivem sob o mesmo teto, via de regra, e, portanto, são necessitadas. Bem como o Bolsa Família, por exemplo, como ocorreu na pandemia com o auxílio emergencial, enfim, voltada para assistência às pessoas necessitadas. Então, esse tipo de benefício é o benefício assistencial. Ele é dado aos necessitados e também não se cobra nada do cidadão por ele. Não há necessidade de contribuição de qualquer natureza para se ter direitos ou para se acessar os direitos sociais, tanto a saúde quanto a assistência social. São gratuitos e a saúde é universal para todos e a assistência social também é gratuita e é voltada para os necessitados. Então, a saúde para todos, inclusive para os ricos, e a assistência social para os necessitados, portanto, para os mais pobres, para os que não têm condições diante de uma enfermidade incapacitante ou da idade avançada, não tenham condições de prover a sua própria subsistência ou de ter a subsistência provida pela sua família. Pois bem, o terceiro pilar da Seguridade Social vem a ser, portanto, a Previdência Social. E aí sim nós temos um sistema diferente, porque é um sistema voltado para os trabalhadores. Primeiro requisito para se ter direitos previdenciários, para se ser filiado, inscrito na Previdência Social e ter direito a benefícios sociais é ser trabalhador e cumprir o dever básico e fundamental dessa relação previdenciária, que é prestar contribuição previdenciária. Portanto, a Previdência Social é um pilar da Seguridade Social, porém com esse diferencial fundamental que é a contribuição, ou seja, é um sistema contributivo, ele tem um sistema de benefícios para o cidadão trabalhador e seus dependentes, mas ele exige do cidadão uma contrapartida, que é a contribuição previdenciária via de regra. Há exceções, mas essa é a regra, essa é a tônica, esse é o princípio do sistema previdenciário. Então, quando eu estiver falando de previdência, eu estou falando de direitos, de um direito, que é o direito à previdência, que se desdobra em vários direitos, que são os direitos aos benefícios, e aí, neste caso, é dado aos trabalhadores, e nós vamos falar de que tipo de trabalhadores, e deles se exige, via de regra, a contribuição, com algumas exceções, e veremos também quais serão as exceções nos próximos vídeos. Portanto, nós temos aí que a Seguridade Social se divide em saúde, que é universal e gratuita, e que é dada a todos, independente da condição social. Temos a assistência social, que é seletiva, porque ela vai conceder benefícios, atender as populações carentes. E temos a Previdência Social, que é seletiva e é contributiva, que vai fornecer ou conceder benefícios para determinadas situações da vida, mas exige do cidadão, via de regra, a contribuição mensal para a Previdência Social, para a manutenção do sistema, do regime previdenciário a que é filiado o cidadão, o trabalhador. Muito bem. O
segurado, já aqui falando da Previdência Social, ele precisa, portanto, primeiro, todo aquele que exerce uma atividade remunerada, ele é segurado obrigatório da Previdência Social. Nesse sentido, ele é filiado por força de lei, isto é, em razão de um fato que a lei diz que, ao ocorrer, no caso, o exercício da atividade remunerada, o vincula necessariamente, obrigatoriamente ao regime de Previdência Social, portanto, ele é filiado obrigatoriamente ao exercer a atividade remunerada ao regime de Previdência Social, ao regime geral de Previdência Social gerido pelo INSS. Então, quem são esses segurados obrigatórios ou filiados obrigatórios ao regime de Previdência Social? Os empregados, nos termos da CLT, os empregados domésticas e domésticos, o trabalhador avulso, o contribuinte individual, que é aquele autônomo, ou seja, aquele que não é empregado de ninguém, mas exerce uma atividade remunerada, como um vendedor ambulante, um advogado e assim por diante. E também o segurado, o chamado segurado especial, ou seja, aquele que exerce a atividade laborativa, mas que a lei dá a ele o benefício de não necessariamente contribuir mensalmente para o sistema, como é o caso dos agricultores em regime de economia familiar e o pescador artesanal também em regime de economia familiar. Pois muito bem, há, portanto, uma filiação obrigatória que ocorre a partir do exercício da atividade remunerada, podendo e sendo aconselhável que o trabalhador se inscreva formalmente na Previdência. Há a possibilidade também de se vincular ao regime de Previdência Social de forma facultativa, ou seja, aqueles que não exercem atividade remunerada, portanto, não são obrigados a se filiar ao regime, mas que, se quiserem, podem fazê-lo, como, por exemplo, um estudante, não trabalha, mas quer começar a contribuir para a Previdência Social. Ele é, portanto, o chamado contribuinte facultativo ou segurado facultativo. Pois muito bem. Repetindo, todo aquele que exerce atividade remunerada, seja na condição de empregado, seja na condição de autônomo, seja na condição de empregado doméstica, seja na condição de trabalhador avulso, seja na condição de segurado especial, agricultor, pescador, ele é segurado obrigatório da Previdência. A partir do momento que ele exerce aquela atividade, ele está vinculado e tem deveres perante a Previdência Social. E o facultativo, não, ele faz por mera opção, certo? Então, os segurados obrigatórios, eles são automaticamente filiados ao regime, podendo fazer sua inscrição, ou seja, o ato formal de efetivamente preencher os seus cadastros e passar a figurar de forma, digamos, formal junto ao Instituto de Previdência. Já o contribuinte individual e o segurado facultativo, eles devem prestar a sua primeira contribuição para que aí sim eles tenham a sua inscrição consolidada, certo? Formalizem sua relação perante a Previdência. Então veja bem, o segurado obrigatório empregado, por exemplo, o seu patrão é quem tem a obrigação de fazer o recolhimento previdenciário e ao exercer a atividade remunerada ele já é filiado e segurado obrigatório da Previdência. Mas essa formalização da sua inscrição junto à Previdência pode e deve ser feita pelo seu patrão. Já o contribuinte individual, embora também seja um segurado obrigatório da Previdência, mas é necessário que ele mesmo, uma vez que a obrigação é dele de prestar suas contribuições previdenciárias, efetue a primeira contribuição para que assim ele esteja efetivamente formalizado perante o sistema, o regime de Previdência. E o segurado facultativo é aquele que contribui por opção e, portanto, também deve prestar sua primeira contribuição em dia para que, a partir daí, ele efetivamente esteja filiado e inscrito no regime de Previdência Social. Pois bem, esse é nossas primeiras dicas para você, cidadão, e para você, estudante de direito, para você, colega advogado, que esteja querendo compreender mais o direito previdenciário brasileiro. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo e podem aguardar que na sequência nós iremos postar novos vídeos tratando de diversos temas
relacionados à Previdência Social. Pois muito bem, obrigado e um abraço. Até a próxima.